Bem-vindo de volta à nossa videoaula sobre o Evangelho do Reino, falando ainda sobre o futuro do Reino dos Céus. Nessa maratona que nós já estamos há mais de 30 videoaulas, já chegando no final com a graça de Deus, hoje vamos falar sobre o discurso escatológico, segundo o relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e vamos ver nesse discurso escatológico, então, também que é conhecido como sermão profético, que ocupa um capítulo inteiro, não só em Marcos capítulo 13, mas Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Pegando aqui esses relatos de Jesus, ele fala dos sinais que já acompanhavam a sua presença quando já da vinda do reino, na sua encarnação, no seu ministério terreno aqui sobre a face da terra, ou também que ainda tem que se manifestar, coisas que ainda virão. Nós temos aqui então essas questões de sinais, sinais que indicam o aspecto de reviravolta que vai caracterizar a época que começou com a sua aparição. Sinais chamados sinais dos tempos, que caracterizam também essa época atual, revelando o seu caráter mais profundo. A ocasião do discurso vem da admiração dos discípulos pela beleza do templo. Tanto Marcos como Mateus vem mostrar bem essa questão, onde eles olham para o templo, eles estão fascinados com tudo aquilo, e Jesus mesmo fala que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, mas que ele reconstruiria tudo isso em 3 dias. Nós vemos isso lá em Mateus 24. E Jesus então está falando para eles, para os seus discípulos, da destruição do templo, e mais tarde então Jesus vai ser questionado. Eles querem saber quando isso vai acontecer e aonde tem o sinal de que todas essas coisas vão estar presentes. A questão então a respeito dos sinais pressupõe que para os discípulos a vinda do fim dos tempos será precedido então por períodos de calamidade, inclusive a destruição do templo. Jesus responde acerca do futuro, mas ele fala primeiro das calamidades que precederão seu retorno, o chamado princípio das dores que nós vamos ver. E depois ele fala do seu próprio retorno, aquilo que para alguns a sua vinda. Eu prefiro o retorno nessa questão. Quanto ao texto de Marcos capítulo 13, há algumas críticas em cima desse texto. A maioria dos estudiosos na atualidade rejeitam este como um discurso original de Jesus. Julga que é um material judeu, um material apocalíptico, e que foi retrabalhado na igreja. Mas julgamos que esses pensamentos são sem valor pelos argumentos que trazem na sua crítica em relação a esse conteúdo, do discurso que Jesus faz. Por quê? Possivelmente a sua forma atual se deriva do próprio evangelista, o que nós vemos aqui em João Marcos, que vai estar escrevendo esse evangelho, e ele vai trazer à memória aquilo que Pedro ouviu de Jesus e que está agora trazendo para o seu relato. E fato de que a ênfase na pregação de Jesus também não cai sobre o futuro, e sim sobre a presença do reino. A ótica de Jesus aqui nesse sermão escatológico, nós temos que ele fala nesse discurso é sobre o reino, e a ótica do reino, a presença do reino. Mas mesmo assim há outros pronunciamentos de Jesus acerca do futuro, além desse discurso escatológico. É verdade que estas descrições apocalípticas aqui não aparecem em outras partes da pregação de Jesus, mas elas constituem o que? A grande pressuposição de tudo que ele prega acerca desse grande futuro. Nós vamos ver principalmente Mateus, que após o capítulo 24, Jesus faz parábolas em relação a esse grande futuro. Outra questão é que não há conflito também entre as descrições apocalípticas do fim e a chamada para a vigilância, que é aquelas parábolas de vigilância de Jesus, devido ao desconhecimento do dia e da hora do seu retorno. O intuito aqui é que, apesar dos sinais de que o fim se aproxima,
os homens continuarão sem arrependimento, né? Não levando em conta que o retorno de Jesus Cristo. Isso que Apocalipse também já nos mostra, né, no capítulo 9, verso 20 e verso 21, quando fala da sexta trombeta, que diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, o intuito aqui que Jesus traz nesse sermão é mostrar que os homens vão continuar sem arrependimento. Não vão levar então em conta o quê? O seu retorno. Por fim, nós vamos ver também aqui com relação a Marcos 13, né, e que há uma diferença, né, entre o apocalíptico também judaico daquele momento. Né? Ela é grande a diferença que há entre eles. Assim, então, nós devemos o que? Ver as descrições escatológicas à luz do Antigo Testamento. Porque o apocalíptico judaico da época em que Jesus está pronunciando sobre isso aqui, né, tem uma visão mais nacionalista de um Messias que virá, né, para destruir o quê? Destruir o poder imperial que eles estão subjugados, e eles retornarão àquela glória novamente da nação judaica. Né? É diferente que nós vamos ver aqui em Mateus 13, porque nós temos que olhar para as descrições escatológicas de tudo que Jesus fala aqui no seu discurso, né, com relação ao quê? Com relação àquilo que o Velho Testamento já tratava também. Né? Por exemplo, Marcos capítulo 13, no verso de número 8, o texto diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E estas coisas são o princípio das dores. Né? Quem vai tratar desse assunto? Isaías vai tratar sobre isso, Ezequiel vai tratar sobre isso, Joel vai tratar sobre isso. Tanto é que quando da descida do Espírito Santo, nós vamos ver lá em Atos 2, ele vai lembrar, né, naquele momento da profecia de Joel, no capítulo 2, verso 30 e 31, né, de todos esses acontecimentos escatológicos, né, do qual Jesus fala então nos evangelhos aqui, que está ligado o quê? Está ligado com, né, o Velho Testamento e não com o apocalíptico judaico que havia da época. Né? Você pode pegar e olhar lá em Isaías capítulo 19, você vai encontrar sobre isso no verso 2, em Isaías no capítulo 8, a partir do verso 21, no capítulo 13, verso 13, no capítulo 24, verso 17 em diante, em Ezequiel também, no capítulo 5, verso 12 e os próximos versos. Você pode encontrar todos esses relatos lá. Se quiser dar um break aqui e olhar para tudo isso, vai ver que Jesus vai falar de algo que estava o Velho Testamento já mostrando para a vinda, né, desse período messiânico que Jesus vai trazer para nós com relação ao reino de Deus presente. O que nós podemos ver aqui que, de fato, o início das dores, conforme Marcos capítulo 13, 8, pode ser um termo técnico rabínico, mas ele não está sem base no Antigo Testamento. Então, vou pegar como base aqui Isaías, como eu falei, mas eu quero pegar o capítulo 26 de Isaías como exemplo, o verso de número 17. E ele diz assim: como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Falando sobre esse início das dores, né? E a gente vai ver aqui que o relato de Jesus, quando fala sobre essas questões, ele traz justamente essa esfera da mulher, né, quando está para dar à luz. Então, a base já estava
né, no Velho Testamento. Isaías 66, verso 8, você vai encontrar essa mesma base. Jeremias, o profeta conhecido como profeta chorão, no capítulo 22, verso 23, também vai falar sobre essa questão do início das dores que nós temos aqui em Marcos 13, verso 8. É interessante, então, comparar a descrição também da grande tribulação de Marcos 13, verso também 19, que vai estar ligado com Daniel capítulo 12, verso 1. Marcos 13, 19 diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca haverá. Esse texto está ligado com Daniel 12, verso 1 e também com Apocalipse capítulo 7, verso 14. Tá? E esse texto também estava dentro dos livros apócrifos da época. Né? Um exemplo sobre a Assunção de Moisés, que era um livro apócrifo, no capítulo 8, verso 1, vai falar sobre essa grande tribulação também. Mas a base que nós temos aqui é o profeta Daniel, e depois nós vamos ver isso também sendo recordado lá em Apocalipse capítulo 7. Na descrição, então, da vinda do Antigo Testamento, transparece claramente esse conceito, né? Esse conceito que está ligado, então, o quê? Ao início das dores, à grande tribulação e também à abreviação do tempo. Né? O verso 20 de Marcos 13, ele diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Isso nós vamos encontrar esse texto, principalmente no capítulo 20. Jesus está falando sobre algo desconhecido? Não, ele está com base no Velho Testamento. Salmo 65, verso 8, vai ao texto que você vai ver que está falando desse abreviar, né, desses dias. O profeta Isaías volta a dizer sobre isso no capítulo 13, verso 10. Isaías vai falar sobre essa mesma forma de interpretação no capítulo 24, verso 23, no capítulo 34, verso 4. Ezequiel também, ele vai relatar sobre essa questão no capítulo 32, verso 7, e conforme eu disse, Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, e Joel novamente, capítulo 2, verso 10 e verso 31, e no capítulo 3, verso 15. Vá ao texto que você vai, e depois retorna ao vídeo e você vai ver que isso está ligado, esses textos que eu acabei de mencionar, está ligado então ao quê? A essa abreviação do texto, que era uma descrição que vinha também do Antigo Testamento, e Jesus vai usar, na verdade, essa forma de lembrança para os seus discípulos que estão ouvindo esse discurso, esse sermão escatológico. Portanto, então, meus queridos, a pregação profético-apocalíptico de Jesus, ela é baseada não no apocalíptico judeu, conforme alguns querem dizer, para desacreditar esse capítulo como originário de Jesus, no sentido do evangelista, e trazendo uma releitura na igreja, né, na igreja primitiva. Mas ela tem o quê? Ela está ligada, sim, né, com base na profecia veterotestamentária. Tá? O discurso escatológico não é um trecho, então, alheio à pregação de Jesus no sentido geral. Ele está numa relação essencial com tudo que Jesus fala a respeito do grande futuro. Assim, então, não há razão para duvidar da autenticidade que há em Marcos capítulo 13, que alguns gostam de trazer. Falando um pouquinho sobre esses termos veterotestamentários que Jesus traz. Princípio das dores. Entre os judeus da época de Jesus, era comum aplicar a vinda do Messias e a época em que precedia nessa figura de uma mulher grávida. Tanto é que se você for lá em Apocalipse capítulo 12, nos primeiros versos, quando fala sobre a igreja, sobre a Cristo, né, no seu sentido de Messias, de sua vinda, de seu retorno também, de sua chegada primeiro, né, encarnado, e depois com relação a aquilo que mostra o seu retorno, vai estar ligado a essa figura de uma mulher grávida,
Da mesma forma que Jesus então fala o quê? Nas 3 fases da gravidez de uma mulher dentro do seu discurso. Ele fala dos princípios das dores, da grande tribulação e do nascimento ou da vinda do Filho do Homem. Logo então, o princípio das dores está escrito em Marcos 13, que tem o quê? Tem o seu fundamento também no Velho Testamento. Versos 5 a 8, sobre o que nós estamos falando. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, e enganarão a muito. Quando, porém, ouvires falar de guerra, rumores de guerra, não vos assustei, é necessário que assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fome. Estes são os princípios das dores. Então, o princípio das dores está aqui no texto, que tem base no Velho Testamento, seguida de todos os outros evangelhos sinóticos também, e que trazem o quê? Uma exortação prática com relação a isso. Mateus vai trazer essa exortação no capítulo 24, do verso 9 a 14, e Lucas no capítulo 21, do verso 12 ao verso 19. A ênfase recai sobre o quê? Sobre a necessidade de não se enganar, não deduzir precipitadamente que o fim já veio ou que está prestes a chegar. Um exemplo bem claro, Lucas, pegando aqui para nós, no capítulo 21, o verso de número 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, a exortação prática que há em Mateus 24, em Lucas 21, com relação a isso, é para que as pessoas não se enganem que o fim já veio ou que está prestes a chegar. A ênfase de Jesus é isso é somente princípio das dores. Conforme ainda no Evangelho de Marcos, que nós estamos no capítulo 13, o verso de número 10 ainda prossegue dizendo assim, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, antes de vir o fim. O Evangelho terá que ser pregado a todas as nações. Um pouco daquilo que Joel trata e Atos capítulo 2 vem falar sobre os acontecimentos dos últimos dias, com relação a isso também. Um aspecto não esclarecido no discurso aqui é a relação cronológica. Não há um esclarecimento sobre essa cronologia de fatos, de sinais referente à vinda de Jesus, entre as catástrofes que está descrita e o destino dos discípulos, o seu sofrimento. Mas nós temos que entender que as duas séries de acontecimentos se coincidem, caracterizando então a fase estipulada, chamada o princípio das dores. As expressões então, todas as nações e por todo o mundo com relação à pregação do Evangelho, Marcos 13, verso 10 e Mateus 24, verso 14, deve ser entendida não de maneira extensiva geográfica, mas sim no sentido intensivo compreensivo. Olha lá para Mateus, voltando, capítulo 24, verso 9, e faz uma relação disso com Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, em Colossenses capítulo 1, verso 6. Você vai entender que a questão aqui que Jesus trata não é de uma extensividade de missão geográfica, mas sim no sentido intensivo de compreensão em relação a esse evangelho. O assunto, então, da pregação a todas as nações, ela é destacado sem nos proporcionar, sem nos indicar, então, de forma cronológica, acerca da duração dos tempos envolvidos. Ok? A outra expressão que nós vamos ter é a abominação desoladora e a grande tribulação, que estão ligados. É a chamada segunda fase desse discurso, que está nos versos 14 até o verso de número 20. Quando, pois, virdes o abominável da desolação,
situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nem nunca haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, ele escolheu, abreviou tais dias. Então nós temos aqui a segunda fase desse ensino de Jesus, que vai estar também em Mateus capítulo 24, dos versos 15 ao 22, não muito diferente daqui, e em Lucas capítulo 21, verso 20 a 24. Falando então sobre a abominação desoladora e essa questão da grande tribulação. A pergunta é: a que se refere então a abominação desoladora de Marcos 13, verso 14? Seria a vinda do anticristo? Seria a profanação do templo? Seria a destruição de Jerusalém? Segundo Lucas, se nós formos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso de número 20, ele diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próximo a sua devastação. Lucas ele vai tratar desse assunto, e é interessante que ele vai tratar desse assunto e vai fazer o quê? Ele não vai falar sobre a abominação desoladora, no sentido de Mateus e Marcos, Ele fala do sítio de Jerusalém, ele não liga isso à questão do templo sendo desolado, sendo profanado. Ele vai falar sobre o exército romano vindo até Jerusalém, sitiando Jerusalém. Há uma relação, então, entre essa abominação desoladora de Mateus e Marcos com o sítio de Jerusalém em Lucas? Lembrando que Mateus e Marcos vai ligar ao templo e Lucas vai ligar a essa guerra que vai acontecer. O fato é que Mateus e Marcos não se referem literalmente à destruição de Jerusalém. Isso é um fato porque eles estão ligados à questão do templo. Como também é verdade que a abominação desoladora pode ter um sentido mais geral, um sentido de que forma moral ou mesmo religioso. Por outro lado, se você lembrar de Daniel capítulo 11, verso 31 e capítulo 12, verso 1, que nós temos sobre a profanação do templo, ali não fala literalmente da destruição de Jerusalém, mas menciona especificamente o quê? Um conflito com os exércitos gentios. Também nós vamos ver o quê? Que a proclamação a respeito da abominação desoladora é acompanhada por uma exortação. Em Mateus e Lucas nós vamos ter essa questão. Acerca o quê? Acerca da figura dos habitantes das Judéias para os montes, que também Marcos vem tratar. Fato que vai combinar o quê? Com essa ideia também de destruição de Jerusalém, sobre algo iminente que vai acontecer com a nação, no sentido de fuga e todas essas coisas. Assim teremos que identificar então o quê? A abominação desoladora com um acontecimento histórico e não somente com a vinda do anticristo. É algo histórico que está acontecendo. Lucas fala da destruição de Jerusalém, conforme nós vimos no verso 20 do capítulo 21. Mas nós temos que entender também Lucas no capítulo 20 e no verso 20 e 21 juntos. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada pelo exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro das cidades retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela. Ele traz uma ligação íntima com Mateus 24, verso 15 e 16, e Marcos, no versículo 14, quando vires a abominação da desolação, situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Embora
Mateus e Marcos têm uma ligação mais extensiva com relação ao templo, né, e a sua profanação, mas estão ligados, né? Lucas liga isso como o sítio de Jerusalém, ou seja, o cerco de Jerusalém. Então, essa guerra que está acontecendo e tudo acontece nesse contexto. Então, ao falar desse sítio de Jerusalém, Lucas vai visar o quê? O mesmo acontecimento descrito nos outros dois evangelhos sinóticos, em termos de abominação desoladora. Logo, então, Lucas interpreta os acontecimentos com mais detalhes, né, nessa guerra que está acontecendo também. Todos os três evangelhos, então, visam o quê? O aparecimento do anticristo? Sim, mas também a ameaça histórica na cidade de Jerusalém, naquela época, e também do templo que ainda está em pé, está ainda construído nessa mesma época. Mesmo assim, admite-se então que tanto Mateus como Marcos estão mais preocupados com a profanação do santuário. E Lucas fala mais literalmente da destruição de Jerusalém. Eles se completam nesse sentido. Por isso, não basta dizer que o aparecimento da abominação desoladora de Mateus e Marcos prefiguram a destruição de Jerusalém e que a profecia a respeito daquele foi cumprido nesta. Aquilo descrito em Mateus e Marcos não foi cumprido por completo, né, com a destruição de Jerusalém. A abominação desoladora, então, visa mais que essa destruição de Jerusalém que nós vamos ter nos anos 70. Né? Visa o quê? Visa o clímax de toda a oposição a Deus, né? Algo, né, mais para frente que nós temos então aqui nessa questão. A descrição, então, em Mateus e Marcos, né, das perseguições visa o quê? Visa o fim dos tempos, né? Ou seja, os sinais celestes que têm um caráter apocalíptico. Né? Nós vemos isso em Mateus capítulo 24, verso 29, né? Trazendo esses sinais apocalípticos, né, de uma forma mais universal e não apenas local. 24, verso 29 de Mateus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Né? Ou seja, qual a base que nós temos aqui de Jesus nesse discurso? Aquilo que o Velho Testamento trazia, né? Como lembrança para nós de algo, né, mais para frente, né, de um clímax de oposição contra Deus e não tão somente esse período dos anos 60. Né? Isaías 13:10 vai falar sobre isso, Ezequiel 32:7 e Joel capítulo 2, verso 31 vai falar sobre isso. E interessante que Apocalipse 6, verso 12 e 13 vai tratar desse assunto também algo bem depois, né, para a compreensão. Então, a descrição então que nós temos aqui dessas perseguições visa o quê? Visa o fim dos tempos. Né? Então, nós temos aqui não algo que foi cumprido por completo nos anos 70, mas algo que ainda acontecerá também, né? Ou terá ainda um clímax maior, né, no seu cumprimento. Tudo isso, meus queridos, torna impossível ver a destruição de Jerusalém dos anos 70 como cumprimento completo dessa profecia apocalíptica a respeito, então, da abominação desoladora. Lucas, voltando, restringe a descrição de Jerusalém e ele separa entre a destruição desta e a vinda do Filho do Homem. Porque em Lucas capítulo 21, verso 25, nós vamos ler da seguinte forma: haverá, e Lucas joga isso também para frente, sinais no sol, na lua, estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Né? De uma forma mais universalista, ele vem tratar essa questão. Né? Que iniciou o quê? Nessa perspectiva escatológica, porque se você pegar ainda Lucas capítulo 21, verso 23, ele fala, ai das que estiverem grávidas, ou seja, ele está falando daquele momento de sítio, né? Mas ele pega o verso 25 e joga isso mais para a frente.
Verso 26 ainda, ele fala: haverá homens que desmaiarão de terror pela perplexidade, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então nós temos aqui uma forma escatológica que Lucas traz de algo mais abrangente, né, mais universal. Agora, em Mateus e Marcos, a escatologia e o aspecto particularista é que está mais acentuado, porque está falando da Judéia, está falando do templo, né, quando o templo vai ser, então, contaminado e destruído. Né? Então, está íntima e inseparavelmente nesses relatos. Mas também revela que esses traços que são universalistas, porque tanto Mateus como Marcos vai falar também de sinais celestes, de todos os povos da terra, ele vai falar dos 4 ventos, ou dos 4 cantos da terra, né, que nós temos aí, ou seja, o sentido mais pleno, né, universal, sobre o momento do retorno de Cristo Jesus. Então, meus queridos, a escatologia de Mateus e Marcos é universalista também, mas apresentada de um ponto de vista mais particularista, né, que nós temos aqui presente. Lembrando que Mateus escreve justamente para os judeus e Marcos escreve para um povo romano, sim. E nesse povo romano existe judeus no meio, sim. E Lucas já vai escrever mais para uma nação mais grego, de uma forma mais helenista, né? Ou seja, mais universalista. Né? Então nós temos que olhar para tudo isso para entender o alvo inicial de cada um e a abrangência que eles trazem. Né? Isso é importante para nós entendermos o livro do Apocalipse, né? Para fazer essa ligação que nós temos lá naquele livro. Então, neste entrelaçamento das perspectivas universal e particularista, então repousa todo o problema apocalíptico no Evangelho sinótico. Assim, então, a profecia acerca da abominação desoladora não pode ser limitada, então, à destruição de Jerusalém. Temos que pegar os 3 relatos juntos, né, para nós entendermos essa abrangência maior de acontecimento, primeiro, inicial ali, mas de algo que ainda abrangerá, né, mais adiante. O que podemos dizer, então, é que esse discurso escatológico de Jesus está de acordo com a natureza de profecia em geral. O seu discurso testemunha a certeza da vinda, né, ou do retorno, né, da chegada do reino na sua inteireza, sem distinguir entre todas as fases. Não há algo cronológico nesse discurso que nós podemos seguir. Né? Assim, é um caráter mais de que forma? De um discurso compreensivo, de um discurso resumidor da profecia. A perspectiva cronológica, então, falta. Né? Nós não podemos deixar e dizer que está dessa forma e vai seguir dessa forma. Mas o que nós podemos ver é que é revelada uma unidade entre essas fases diversas da atuação divina. Quais são essas fases? Princípio de dores, a grande tribulação, que é a abominação desoladora, está ligada junto, e o retorno de Jesus Cristo, ou a vinda do Filho do Homem. Por isso que Mateus deixa claro, e nós precisamos sempre lembrar, né, do capítulo 13, verso 5. Vede que ninguém vos engane. Então nós temos todo esse contexto para nós entendermos. E é interessante nós olharmos para isso, para nós entendermos também o quê? O livro do Apocalipse, como eu disse, e como nós vivemos, né, os sinais, né, sobre essas questões, né, relacionado ao retorno de Jesus Cristo, nesse seu evangelho do reino que ele deixa para nós com relação ao futuro do reino dos céus. Né? Esse discurso escatológico, então, que eu peguei como exemplo Marcos 13, mas que está ligado em Mateus 24 e Lucas 21 no seu contexto pleno, né, para nós olharmos. Próxima aula nós vamos falar sobre o futuro do reino dos céus ainda, mas vamos falar sobre os chamados pronunciamentos dos prazos nesse futuro do reino dos céus. Espero que tenha compreendido até aqui. Nós vamos ter
creio que mais 2 ou 3 videoaulas para acabar todo esse estudo, que é longo sim, mas necessário para nós entendermos porque somos cidadãos do reino, né? E como nós vemos esse reino e o que nós aguardamos desse reino. Que Deus te abençoe, forte abraço de seu irmão em Cristo, até o próximo vídeo aula.